Graça e paz, queridas irmãs e queridos irmãos. Raiou, resplandeceu, iluminou. A barra do dia, o canto do galo ecoou. A flor se abriu, a gota de orvalho brilhou. Quando a manhã surgiu dos dedos do nosso Senhor, a paz amanheceu sobre o país. E o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque para todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu. Sim, Jesus nasceu, irmãos e irmãs, e por isso estamos alegres, e por isso cantamos. Por isso cantamos, porque quando a palavra falada não consegue expressar aquilo que nós sentimos, nós cantamos, porque a palavra cantada expressa aquilo que o coração transborda. E é nesse sentido, irmãos e irmãs, que eu gostaria de compartilhar o Salmo 113, que para mim é um salmo belamente natalino, que diz assim: Aleluia, louvem servos de Javé, louvem o nome de Javé. Seja bendito o nome de Javé, desde agora e para sempre. Do nascer do sol até o poente, louvado seja o nome de Javé. Javé se eleva sobre todos os povos, sua glória está acima do céu. Quem é igual a Javé, nosso Deus, que se eleva em seu trono e se abaixa para olhar pelo céu e pela terra? Ele ergue da poeira o fraco e tira do lixo o indigente, fazendo-o sentar-se com os príncipes, ao lado dos príncipes do seu povo. Ele faz a estéril sentar-se em casa com uma alegre mãe de filhos. Aleluia. No Natal, irmãos e irmãs, nós celebramos este Deus maravilhoso que está acima dos mais altos céus, mas que também se abaixa para ver a realidade humana. Esse Deus altíssimo que desce à terra e se faz gente. Um Deus que se abaixa para se aproximar dos que sofrem, e não só se aproximar, como ser de nós. Um Deus que se faz gente, gente que é para brilhar, não para morrer de fome, gente que é espelho da vida, doce mistério, como nos ensina o poeta Caetano Veloso. Deus presente, este é Jesus. Deus presente que caminha conosco todos os dias até o fim dos tempos. É muito bonito isso no Evangelho de Mateus, quando começa lá no capítulo 1 dizendo das promessas que se cumpriram. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Veja, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. E lá no último capítulo de Mateus, ele também termina com essa mensagem central, que diz: vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. E aí o que é que diz o Evangelho? Eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que nós celebramos no Natal, irmãos e irmãs. Jesus que nasceu, Jesus que é Deus conosco. Esse Deus altíssimo que não se acomodou na sua glória celestial, mas que assumiu a condição humana, que se ausentou do seu trono, como diz o cântico, e assumiu a condição humana, uma pequenina criança, menor que a Malu, que está ali tão linda de vermelho. Jesus se tornou uma criancinha menor que você já foi pequenininha como ele, mas Jesus se tornou uma criança menor
Senhor dos céus e da terra, Criador de tudo que há, se tornar pequenino como uma criança. E não só se tornou pequenino como uma criança, como esse Deus que se faz menino, se torna filho de um trabalhador, de uma jovem da periferia de Israel. Leonardo Boff gosta de nos lembrar de um dito muito importante, que ele diz assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas Deus quis ser menino. Deus quis ser menino. Esse é o Deus que se revela no Natal. Um Deus que quis ser menino e que assumiu a condição humana numa família de um trabalhador, uma jovem da periferia de Israel, uma cidade pequenina, uma família simples, uma família que teve que fugir da sua terra, porque naquele tempo Herodes, semelhante ao nosso tempo, mandou matar as crianças, e Jesus nasce nesse contexto caótico, que teve que viver a realidade de refugiado, teve que sair correndo, seus pais levaram para o Egito, para que não fosse morto. Esse Jesus que foi procurar, seus pais foram procurar um lugar para ficar e não encontraram lugar para eles nas pousadas daquela época. É assim que Jesus quis entrar na história, é assim que Deus quis entrar na história em Jesus Cristo, se fazendo criança, se fazendo pequenino, assumindo o lugar dos refugiados, dos migrantes, assumindo o lugar daqueles que não têm teto, imigrantes sem teto. É Deus entre nós. É assim que Deus se revelou em Jesus. É assim que Ele é Deus conosco. Ele que assumiu o lugar dos últimos, para que ninguém fique de fora do seu reino. Este é o recado que Deus está dando. Ele assumiu o lugar dos últimos, para que ninguém fique de fora, mesmo aqueles e aquelas que costumam ser excluídos, marginalizados, desprezados, a quem muitas vezes os reis da história, e às vezes nós, dentro da realidade que vivemos, capitalista, consumista, às vezes caímos na tentação da indiferença. Mas Deus veio na direção contrária da indiferença. Ele veio na direção em que os príncipes se assentam com os indigentes, porque os indigentes, como disse o Salmo, ele ergue da poeira o fraco e tira do lixo o indigente, fazendo-o sentar-se com os príncipes, ao lado dos príncipes do seu povo. É esse reino que Jesus veio estabelecer, esse reino em que os que eram indigentes podem se sentar com os príncipes e viver uma realidade não de desigualdade e injustiça, mas de partilha, de comunhão, de solidariedade. Esse Deus que faz a estéril sentar-se em sua casa como alegre mãe de filhos. Esse salmo foi escrito num contexto em que as mulheres não podiam sentar e que as mulheres estéreis eram consideradas amaldiçoadas. E aí diz o texto, ele faz essas mulheres que eram discriminadas, estigmatizadas, que tinham que ficar ali permanentemente de pé para servir, elas são tratadas com dignidade, elas podem sentar-se em sua casa. Esse sentar-se em sua casa é viver a dignidade do descanso, a dignidade do cuidado, como alegre mãe de filhos. É esse o Deus que se revela no Natal em Jesus. Jesus que é o príncipe da paz, o princípio da paz. O menino que vem é o rei da paz, é o rei desarmado, sem generais. É esse o rei Jesus que nós celebramos hoje. Este que veio trazer a paz que o nosso mundo tanto carece. E aqui, ao lembrar que Jesus é o príncipe da paz, nós nos colocamos em oração pelas crianças que nascem hoje no território que Jesus nasceu, e muitas hoje nem puderam nascer, precisaram deixar de viver por conta da violência que acontece lá na faixa de Gaza. A nossa oração para que este Jesus, príncipe da paz,
seja realmente reconhecido e obedecido e seguido, para que guerras como aquela cessem. E aqui a nossa oração por um cessar-fogo quanto antes na faixa de Gaza, para que os meninos e meninas como Jesus não cresçam fugindo da morte, mas que possam ser acolhidas e possam crescer e viver em paz. Assim como na Ucrânia, assim como nas periferias das nossas cidades, a periferia de Salvador, nós clamamos por paz, essa paz de Jesus, essa paz que não é a paz do terrorismo do Hamas e que não é a paz do imperialismo genocida de Israel, essa paz que não é a paz romana e a paz que às vezes se comunica e se defende no Brasil hoje das armas, da violência, da vingança. Não é essa a paz de Jesus. A paz de Jesus é a paz desarmada, a paz que brota da justiça, a paz que vem com comunhão, partilha, irmandade, fraternidade, fraternura. Que o nosso bondoso Deus, irmãos e irmãs, nos ajude a experimentar essa paz de Jesus, essa paz que excede todo o entendimento, e que nos ajude no nosso dia a dia a sermos construtores da paz, porque o Natal é apenas um começo. Nós hoje, mais uma vez, começamos para uma nova caminhada, um novo ano que se aproxima, e aqui também nos alimentamos dessa presença de Jesus, para nos alimentarmos da sua paz, que excede todo entendimento, que às vezes nos sustenta em meio ao caos e às turbulências da vida, mas que nos conduz a um caminho de perdão, de reconciliação, de justiça e de paz, aqueles e aquelas que promovem a paz. Amém.